que acontece? Muitas vezes, né, o Calderaro deixa claro, as nossas inferioridades, os nossos problemas, né, quanto mais nós temos aí essa coisa rudimentar dentro de nós, essa imaturidade espiritual, mais a gente combate os ensinamentos do Cristo, falando dos ensinamentos do Cristo, mas o nosso comportamento não está afinado, não está alinhado com aquilo que a gente fala. Então, o Calderaro fala, então, por isso é necessário que vocês, né, que a gente venha e consiga estar juntos, né, num curso, numa palestra como essa. E aí ele continua dizendo, a compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Quando a gente pensa nos primeiros cristãos, ele vai falar aqui dos primeiros cristãos, né? De repente, era muito diferente, ele até fala antigamente, eu vou achar aqui para a gente ler, não é juntos, né? De repente, hoje, a gente está numa condição e num desafio imenso, né? De vida, de transição planetária aqui no nosso planeta Terra, precisando olhar para melhor, olhar melhor para as nossas escolas religiosas, não é? Aí ele fala aqui, ó, diante da mente encarcerada, no vaidoso intelectualismo, eu estou na página seguinte, tá, gente? Diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemos Jesus inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramos Jesus silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriram. Então, assim, o que o Calderaro está dizendo aqui, gente? Olha, Jesus ele tem uma misericórdia muito grande, uma compaixão muito grande com todos nós, os seguidores dele, os que tentamos seguir alguma doutrina cristã. Mas aqui o Calderaro deixa muito claro. Olha, Jesus, apesar da compaixão dele muito grande por todos nós, não é? Ele tinha um comportamento com as criaturas mais intelectualizadas, aquelas que se mostravam, né, e que iam lá combater a doutrina, o doutor da lei que foi lá questionar Jesus, não é? Os que vieram falar que ele trabalhava no sábado, então, todos aqueles que iam lá questionar Jesus, ele tinha um comportamento bastante firme, assertivo, né? Ele ia lá e mostrava para eles, né, que eles estavam enganados, de um jeito bem forte. Agora, diante da população, até o último momento em que ele esteve encarnado aqui com a gente, né, e vendo a ignorância ali, traçando aquele povo todo, qual era o comportamento de Jesus? Misericórdia o tempo inteiro, compaixão absoluta, não é? Pedindo até perdão, pedindo para Deus perdoar a ignorância, né, daqueles que estavam ali ferindo ele. É bom que a gente observe, porque Jesus teve uma fala que mostra bem isso. Ele fala, olha, muito se pedirá a quem muito se houver dado. Quer dizer, quanto mais conhecimento a gente tem do ponto de vista espiritual, quanto mais amplia a nossa consciência, no sentido da gente entender essa doutrina, entender os ensinamentos do Cristo, independente de espíritas ou não, ler a Bíblia, entender os ensinamentos sobre perdão, sobre compaixão, sobre misericórdia, e a gente continua desse jeito, né, como nós somos aí, uns bichinhos às vezes que rosnam, né, a gente rosna um para o outro, não é? Às vezes o outro chega perto da gente, o outro vai se aproximando, a gente já vai armando, não é? Quer dizer, não combina. Quanto mais a gente é assim, mais a gente tem responsabilidade sobre isso quando conhecemos a doutrina espírita e os ensinamentos do Cristo por qualquer escola religiosa, eu repito, porque aqui ele, Calderaro, levou André Luiz, um grupo de criaturas que não eram só espíritas, tá? E aí ele continua dizendo, né? Não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. O Calderaro ainda está explicando para o André Luiz por que aquele grupo estava ali. Né? Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta. Aquilo que a gente fala, né? O protecionismo, a superproteção. A gente acha que educar, o que a gente mostrar amor, é a gente superproteger a criatura. Não é? A gente tirar a criatura da oportunidade dela mesma descobrir por ela mesma a sua capacidade, não é? A sua condição de superar aquele problema, né? Ele fala que constitui amparo fraternal para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou.
O Supremo Senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes da criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mãos cheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Quer dizer, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Isso significa que quanto mais a gente recebe de Deus, mais a gente está com a obrigação de oferecer a nossa contribuição. Tá? Isso ele deixa claro. Quer falar, Dani? Não? Então, olha, continuando aqui, gente. Aí, o que aconteceu? O André Luiz fala que era um dia, uma noite, aliás, né, aqui na lição, no capítulo, na página 201, ele diz o seguinte, ó. O luar balsamizava docemente o arvoredo que se inclinava à paisagem, né, do vento suave. Ele chamou a palavra favone vento suave. Então, naquele momento, o André Luiz chega com o calderário, tá aquele grupo de pessoas ali, né, sentadinhos todos, e ao ar livre, ouvindo, não é? Aquela preleção do Eusébio. E ele fala, imponente pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu, havia iniciado a preleção, a palestra, né, desde muito. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial, com o pasmo indisfarçável a lhes alterar a fisionomia. Confundidos e ajoelhados em grande número na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados no paraíso. Assim, gente, eu fiquei até imaginando, relendo essa lição. Que coisa mais linda do mundo deve ser você poder, você se preparar para uma bênção como essa, porque ele, Eusébio, era um espírito tão superior, que ele irradiava, e depois, no final, a gente vai ver isso, ele irradiava dele, da condição espiritual dele, uma luz imensa, que fazia com que aquele grupo imenso de criaturas, centenas, onde eles falam, centenas de pessoas, ficassem ali hipnotizados, sabe assim? A mente deles, né, em conexão, em sintonia plena com aquele verbo restaurador, né? Aquela palavra criativa, aquela palavra de ânimo, não é? Mas ao mesmo tempo de alerta, é? Para todos os cristãos que estavam ali, muitos deles, né, como muitos de nós, às vezes estamos dentro de uma casa religiosa, repito, mas com um comportamento não condizente com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente prega. Né? E aqui eu estou falando para mim, em princípio, tá, gente? Então, assim, é bom que a gente comece a perceber e ver, né, o que a gente está fazendo com a doutrina hoje nesse desafio, né? O quanto que nós estamos sendo hoje um elemento de paz, de pacificação, ou um elemento de medo, não é? Um elemento de pânico, um elemento de dúvida, um elemento de fé, um elemento de confiança na misericórdia, no pleno comando de Deus. Então, é bom que a gente se perceba. Aliás, esses momentos de crises, como esse que a gente está vivendo coletivamente, elas também, quando elas acontecem na nossa vida individualmente, esses momentos são reveladores. De testemunho de fé. Não é? É momento revelador. É momento assim que nós estamos desnudando a nossa alma perante o coletivo. Não é? Só para a gente ver o que a gente está postando, o que a gente está vendo muito no WhatsApp, o que nos chama atenção, o que nos prende. Não é? É bom que a gente perceba. Tá? E aqui na preleção ele está falando bastante dessa questão de quanto que o cristão precisa prestar atenção na conduta, não é? E aí ele continua dizendo aqui, ó, página 201 ainda desse livro. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível favor do equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Parece que foi escrito a semana passada, né? Essa psicografia do Chico parece que foi a semana passada. Vou reler. Lá. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, quer dizer, nós, os cristãos, temos, cada um de nós, né, os que estamos sintonizados aqui,
quem está falando, quem está ouvindo, não é? Estamos todos com essa condição. A gente tem em nós um fator de equilíbrio mental enorme, a fé, né? Todos nós temos a fé religiosa. E aí ele fala aqui, escuta, fazeis de vosso tesouro esquecendo-lhe a utilização. A gente está utilizando numa época em que a instabilidade e a incerteza nos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, entendimento e de construção. Quer dizer, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca, quer dizer, a tempestade renovadora, refunde princípios e nações? Olha que lindo, gente, isso. A gente lê hoje, em pleno, né, dia 15 de abril de 2020, no olho do furacão que a gente está, não é? Então, quer dizer, essa tempestade renovadora, o que ela está fazendo? Ela está refundindo princípios e nações. O que é refundir, gente? Refundir é você fazer o que alguém que pega lá um ouro, um metal precioso, e vai lá, esquenta, para ver se ele fica brilhante, para ver se ele fica temperado, ele fica firme, não é? É isso que está acontecendo com a gente, está refundindo princípios e nações, quer dizer, os paradigmas antigos embolorados estão caindo por terra, a gente está tendo que, o quê? Se renovar, não é? A gente vai ter, nós estamos passando a limpo, sabe aquela época que a gente estava na escola, e que a gente ia lá, escrevia aquela lição, não sei hoje como é que são as crianças, mas eu lembro da minha época de escola, né? Muitos anos atrás. Aí você pegava lá o lápis, a caneta, a professora punha o ditado, você copiava da lousa do jeito mais absurdo, com aqueles garranchos, eu tenho uma letra péssima até hoje, não é? Assim, vamos lá, escreve. Aí chegava lá na semana de prova, a professora falava assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou recolher o caderno de todo mundo e quero dar uma olhada como é que vocês estão registrando a matéria no caderno. Todo mundo ia para casa angustiado, passava a tarde inteira, o caderno, outro caderno, implorava para a mãe comprar outro caderno, e você passava limpo aquilo tudo que você estudou o mês inteiro, às vezes o bimestre inteiro, aquele caderno de, vamos pensar, 80 páginas escritas, você tinha que ir lá, de um dia para o outro, ir lá correndo, passar limpo. É isso que aconteceu. Né? A gente foi, armazenou dentro de nós um monte de conhecimento, um monte de coisa, a gente assistiu um monte de palestras, tomamos um monte de passe, ficamos um monte de horas dentro da casa espírita, da religiosa, abraçamos um monte de companheiros na casa espírita, fizemos eventos, assim, alguns têm muito tempo, uns têm décadas de doutrina, outros têm anos de doutrina, e a gente pegou e copiou tudo dentro desse caderno aqui. Agora o professor está falando assim, ó, vamos passar limpo? Não é? Vamos ver o que vocês registraram. A gente está aí, tendo que correr atrás. Horas de sono. Tem gente que não está dormindo à noite para passar limpo o caderno, para ver. E, ai, meu Deus, o que eu escrevi aqui nessa página mesmo? O que foi mesmo que eu aprendi? É assim? Exatamente o que está acontecendo. Ele está pedindo para a gente passar limpo, né? Princípios, as nações estão tendo que fazer isso. Supondes possível que supondes possível, continuando aqui no mesmo parágrafo, uma era de paz exterior, sem a preparação interior do homem, do espírito de observância e aplicação das leis divinas? É possível, gente? Não é, não é? Não vai ser possível a gente conseguir estabelecer uma era de paz. Na segunda-feira estávamos lendo no capítulo 18 da Gênesis de Kardec, o Kardec fala a mesma coisa. É possível uma terra renovada sem um homem renovado? Sem uma sociedade renovada? Ele faz a mesma pergunta aqui, o Calderaro, né? Para admitir semelhante contrassenso, aqui é o Eusébio falando já. A máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Então, muitas vezes a gente fica pegado ao quê? A matéria. Aí não dá, não adianta. Não adianta a gente ter máxima super capacidade intelectiva, não é? Alguns de nós tivemos o privilégio de frequentar uma universidade, ou a gente teve o privilégio, pelo menos, de ser alfabetizado, que é nesse país hoje, isso ainda é um privilégio. A gente tem a capacidade de pegar um livro desse e ler, não é? É um grande privilégio, mas só que essa questão intelectiva não vai rolar, não é o suficiente. Aí ele começa a falar dos cristãos de outrora. E quando eu li, fiquei desse tamanho. Ele fala aqui,
Ser cristão, agora, falando lá da época dos primeiros cristãos, simbolizava a escolha da experiência mais nobre. Eu virei a página, agora eu estou no começo da página 202, tá? Simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Então, assim, os cristãos, eles tinham esse dever. Era muito interessante porque eles terminavam fazendo disso uma profissão de fé. E aqueles que não conseguiam ficavam angustiadíssimos, não é? A gente está finalizando lá em casa, no Evangelho no Lar, no livro 50 anos depois, assim que o pai, né, da Célia, que é um espírito santificado, né, a personagem central desse livro, assim que o pai dela se converte ao cristianismo, ele fica angustiadíssimo porque ele começa a enxergar o tamanho da distância dele, né, entre o que ele está aprendendo agora aqui como base cristã e o que é que de repente ele tinha dentro dele. Então aquilo entrava em conflito. E aí é o que ele está falando aqui, Eusébio. Olha, no começo, antigamente, os cristãos eles se sentiam no dever de exemplificar. E aí eu me peguei pensando, né? Porque esse livro aqui, esse capítulo, é uma grande reflexão para nós. Aí eu me peguei refletindo domingo à noite, quando eu estava relendo tudo aqui. Meu Deus, quanto é, e de verdade, e essa é uma pergunta que eu faço para mim, para quem quiser se faça, né? Quanto é de verdade que eu me sinto no dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino? Essa é uma pergunta para a gente perceber, não é? Quando eu me considero, sim, um dever como uma obrigação, vamos pensar, amanhã de manhã, muitos de vocês, alguns de nós, né, não sei quantas pessoas do grupo estão, que estão nos ouvindo, estão trabalhando ainda, né, ou estão de quarentena. Mas vamos imaginar que, mesmo que a gente não esteja trabalhando, chegou um boleto na sua casa, vou pegar esse exemplo que fica melhor, porque a gente não sabe quem está trabalhando. Chegou um boleto na sua casa, você olha para o boleto, você pensa assim, eu tenho o dever de pagar essa conta. Não é assim? Eu tenho o dever de pagar a conta. As mamães e os papais olham para a criança e pensam, eu tenho o dever de pagar a escola dessa minha criança. Eu tenho o dever de acompanhar a lição de casa da minha criança. Eu tenho o dever de limpar a minha casa. Agora sim, vamos perguntar para nós mesmos, até que ponto é tão forte em nós o dever de cumprir, né, de lutar para si, né, exemplificar o padrão de conduta do Cristo, quanto nós sentimos dentro de nós o dever de pagar o boleto. Uma bela reflexão. Né? E aí a gente pensa, pagar ou não pagar o boleto, você vai ficar com o nome no Serasa. Agora, ficar com o nome do Serasa, do Cristo... Serasa Divino, vai ser legal. Vai ser um pouco problemático, né? E aí, ele fala aqui, né? Ante o Moloque do Estado Romano, quer dizer, não é? Era uma prática que eles tinham, né? De sacrificar criaturas, né? No altar. Naquela época, eles tinham essa coisa, né? Desses rituais e sacrificavam alguns cristãos, né? De uma forma absurda, não é? Ia lá e matava, essa coisa toda, né? Mas aí, os primeiros cristãos, eles viam aquelas práticas bárbaras e eles não se sentiam absolutamente, assim, levados a entender aquilo como uma coisa que precisasse de alguma tensão na mente deles, né? Eles simplesmente achavam que aquilo ali era um dogma, né? Então, os cristãos, os primeiros cristãos, achavam que esses dogmas todos não tinham significado. É legal que a gente pare como cristão e pense, né? Quais os dogmas ainda que eu ainda estou ligado, né? Eu ainda acredito em algum dogma? Porque se eu acreditar, se eu estiver ainda preso, assim, então tá. Então eu sou espírita, né? Vamos falar dos espíritas que eu sou espírita, então a gente fala de nós, né? Então eu acho que eu vou ficar mais puro se eu chegar, de repente, um momento na minha vida e parar de comer carne. Né? Então eu vou, de repente, cuidar da minha alimentação. Isso é coisa farisaica, não é, gente? Fazer uma coisa forçada, né? Vou simplesmente parar de comer carne para ter mais pureza. Ou eu vou, sei lá, tanta coisa tola aí que aparece, né?
nas diversas doutrinas, e às vezes o espírito embarca, né? A gente embarca em umas coisas assim, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, dogmaticamente. Não é isso, né? Ver uma coisa difícil para a gente fazer é parar de falar mal dos outros. Né? Parar de falar mal do governo. Não, eu não votei nesse cara, ou naquele outro. Nossa Senhora, eu não votei, ou votei, me decepcionei, né? Dessa coisa toda. E aí? Vou falar mal da criatura? Vou falar mal, e aí fica aquela coisa inflamada, né? Começa a falar mal, e aí todo mundo cresce. Eu acho que esse é um. Cadê o testemunho de fé? Cadê o testemunho de fé? De respeito, não é? Solidariedade, fraternidade, né? Entremeavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida. Ele está falando dos primeiros cristãos, né? Aqui. Ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não trepidara e seguir para a cruz, por amor a todos nós. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Então, os primeiros cristãos, vale muito a pena a gente reler nessa época, quem puder, pega lá os romances de Emmanuel, né, que tem brilhantemente a descrição dos primeiros cristãos. A gente vê a beleza daquela fé, a grandiosidade das criaturas irem para o circo cantando, gente, cantando. Eles iam assim, abraçados, chorando e cantando. Não é? Tamanha a devoção daquelas criaturas, né? Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Tá? Então, repartiam os sofrimentos e multiplicavam as alegrias. É o que a gente precisa aprender a fazer em família e está tão difícil, por isso que estamos chocados dentro de casa, uns com os outros ali, não é? Nessa quarentena, para que a gente consiga começar a compartilhar, né? Compartilhar o pão ali um com o outro e olhar para aquele familiar e pensar, olha, tudo bem, né? Você está comigo, que bom que você está do meu lado, não é? E aí, ele fala que, né, guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação. Então, às vezes a gente quer do outro o testemunho de grandeza espiritual, guerreando, né, falando e criticando as outras pessoas como se nós fôssemos padrões de bondade. Meu Deus, como se a gente fosse padrão, como se a gente fosse exemplo. Que tipo de exemplo a gente é, minha gente? Pensa bem, né? Põe a cabeça para pensar. A gente é referência para quem? Não é ninguém. A gente está numa condição espiritual que, se a gente se voltar, né, voltar a nossa energia, cada vez que a gente vai pensar em criticar alguém, a gente olhar para si e falar, opa, deixa eu ver qual é o meu tamanho. Não é? Deixa eu parar para pensar se eu tenho essa grandeza espiritual para estar criticando o outro, né? É sério. Aí ele continua, né? Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos, quer dizer, nós somos herdeiros de quem? Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, mais à frente um pouquinho, de Francisco de Assis, mais à frente um pouco, de Antônio de Pádua. Não é? Nós somos herdeiros desse pessoal, desses grandes, né? De Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, aí né? Nas nossas personagens importantes da doutrina espírita, não é? Nós somos herdeiros desses cristãos. E ele fala aqui, ó, heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo. Ele faz uma outra pergunta. O que fizestes vós da esperança transformadora da confiança sem vacilação? Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas, esses exemplos, adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? E Daniel, o que a gente está fazendo com isso tudo? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco, olvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Ai,
isso acontece muito com a gente. Sempre a gente dando mais prioridade, não que não deva dar, né? Mas as nossas comodidades, os nossos caprichos humanos, materiais, e aí a gente vai esquecendo, né? Então, às vezes é um martírio para alguns, tá vindo com uma frequência numa casa religiosa, ou tá indo com uma frequência, seja semanal, mensal, como seja, fazendo uma boa ação, uma caridade. Isso, às vezes, acaba deixando de lado, porque acha que precisa mais ligado na sua casa, ligado na sua vida material, e acaba deixando de lado o que é mais importante, que é o espiritual. Que é o espiritual, não é? É porque hoje tem o final do campeonato, é porque hoje eu tenho o final da novela, ou porque de repente eu tenho essa festinha, tá chovendo, tá frio, não é? Não, lá na Casa Maria de Nazaré tem muito pernilongo, aquilo ali é chato de vez em quando no calor ir lá, porque é muito pernilongo, não é? São essas coisas, não é? Às vezes a gente vai e fica pensando nas nossas comodidades humanas. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Muitas vezes a gente, enquanto cristãos, e entre as outras religiões, aqui ele já está entrando numa outra seara. A questão das religiões entre si. Muitos acreditam que fora do espiritismo não há salvação. Né? Não, mas é porque o espiritismo é a melhor religião. Para mim, para o Daniel, né, para os que são aqui sintonizados com a gente que são espíritas, mas as outras religiões, para aqueles que seguem aquelas religiões, são abençoadas, são um grande caminho. E vão levar, né? Porque para o mesmo caminho. Não é? São o grande caminho, a grande estrada que vai levar para os braços do Pai, que, aliás, todos nós estaremos nos braços do Pai, né? Abris hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Gente, quantas vezes a gente vê criaturas assim, com litígio uma com a outra, porque uma tem uma religião, a outra tem a outra, até em família às vezes isso acontece, né? Amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz. Para ajudar-nos, não hesitou ante a própria morte afrontosa, né? Quantas igrejas, quantas religiões brigam entre si, tem lá, né? No determinado país da Europa, se não me engano, na Irlanda, brigam, né, os católicos e os protestantes. Eles brigam, e não param de brigar, não é? Agora com o coronavírus, eu já nem sei como é que tá. Era bom a gente até pesquisar. Eles ainda estão brigando, porque o mesmo respirador que vai sair do nariz lá né, que teve alta, eu desencarnou, vai servir para o outro, né? Eu fico pensando, meu Deus, né? Estabelecendo mútua concorrência à imaginária obtenção de privilégios divinos, a que delírio chegastes, não? Como é que a gente pode pensar numa disputa? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de ser servidos. Então, é bom que a gente pare e pense, não é? A gente está entrando nessa seara de querer ser servido, de querer louros, né? Nossa, porque de repente aquele outro, aquele dirigente, aquele outro, aquele palestrante, aquele outro. Que tolice, gente. Que futilidade é essa? Não é? Eu costumo dizer que, pelo menos eu me sinto assim, que nem realejo. Sabe aquele realejo? Que fica assim fazendo barulho? É o que a gente é quando a gente está falando do Cristo, porque nós estamos transmitindo algo que não é nosso. Fazendo só um barulhinho, não é? Às vezes a gente vai e fala aquilo outro, mas não deixa de ser só, né, um transmissor, uma torneira. Como é que a torneira vai se gravar? Vai falar, não, mas eu estou transmitindo água mineral, a caixa d'água é água mineral. Você só é uma torneira, a água está passando por você, você não é água. Não é? Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso, a força de afirmativas labiais? De repente, quando a gente acha que a gente está com convicção, que a gente vai chegar ao reino de Deus, porque nós estamos falando do Cristo, porque a gente está pregando, a gente está... Não vai. Como admitir a redenção ao preço de simples palavras, a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Não adianta a gente ficar aqui até fazendo live, né,
se a gente sai daqui e não coloca o nosso comportamento no diapasão daquilo que a gente falou. Vamos ficar a vida inteira. Agora está bem bonito, bem legal esse instrumento maravilhoso da internet, mas ele fala, todavia é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Está falando para nós, aqueles que trabalhamos, aqueles que pregamos a doutrina, aqueles que estamos aí em estudo da doutrina, não é? Jesus fundou a religião do amor universal, já estou na página 204, gente. E os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas, orientadas pelo sectarismo injustificável. O que Jesus fez? Ele fundou uma religião universal. Não é essa coisa de, nossa, de repente, o mestre fundou a religião cristã. Não, de jeito nenhum. Nem a palavra cristã, cristianismo, foi aventado por Jesus. A palavra cristã foi o apóstolo Lucas, né? Está lá, narrativa no livro Estevão, não é? Uma conversa de Lucas com Paulo. Eles estavam ali conversando e o pessoal naquela época se chamava servidores do caminho. Ah, o pessoal do caminho. Ah, o pessoal do caminho. Os servidores do caminho. Aí um dia o Lucas vai e fala para o Paulo assim, Paulo, você não acha que nós, né, que seguimos Jesus, nós deveríamos ter uma denominação mais consistente, que lembrasse para a posteridade o nome do Cristo? Aí o Paulo fala, pensa assim, fala, nossa, uma excelente ideia. Aí ele fala novamente, o apóstolo Lucas fala, então, médico, né, um intelecto bem desenvolvido, ele fala assim, então, Paulo, é o seguinte, nós somos conhecidos por sermos os servidores do caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aquele grupo de pessoas, eles eram entendidos como os servidores do caminho, os homens do caminho. E aí, o Lucas vai e fala, olha, eu acho que a gente pensar Jesus, mas se a gente pensar o Cristo, não é? A gente poderia derivar alguma palavra. E aí Lucas, fala para o Paulo, que tal a palavra cristãos? Cristãos tem mais a ver com os seguidores do Cristo. E aí o Paulo fica todo feliz, né? Eu fiquei imaginando a cena, né? Do Paulo todo feliz, eles se abraçam e falam, nossa, Lucas, você teve agora uma ideia que com certeza vai ser uma ideia para a posteridade. Estamos nós aqui, muito mais de 2000 anos depois dessa, né, dessa maravilha que é o cristianismo que chegou para nós, e aí a gente pensa, Jesus fundou alguma religião? Não. Jesus fundou cristianismo? Não. Ele fundou o quê? A religião do amor. E aí depois a gente se dividiu, estamos nos dividindo cada vez mais em pequenas igrejas, grandes igrejas, não é? Mas não era isso que ele esperava, né? E aí ele continua, o Eusébio. Eu fico imaginando, assim, acho que há pouco tempo, no passado, talvez, não lembro, teve um evento, e é um evento que vem sendo feito com frequência, né? Todas as religiões se juntando, né? Foi até no Parque do Ibirapuera, gratuito, foi no passado. Foi todos os anos, né? Você e a Paz, é um evento do Divaldo. Vai espírita, católico, muçulmano, todo mundo, judeus, judeu, então é algo que tiver que estar mudando essa consciência, né? Ainda é muito devagar, mas está mudando. Mas essa é a grande meta, né? A grande meta, é o grande devir histórico do planeta. Nós nos uniremos em torno da religião do amor, né? E aí, Eusébio continua, o evangelho em suas bases guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui está resumido, não é? Resumido a religião. Tantos desafios do céu, credes acaso servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? Lógico que não. Lógico que não. Cada um de nós, se estivermos sintonizados com o Cristo, todo dia na nossa vida, agora nesses dias turbulentos de transição, de desafio planetário, se a gente estiver ali, a gente vai conseguir formar uma igrejinha em cada um dos lares. Isso que é uma bênção. Imagina num prédio, gente, um prédio de 18 andares. Se ali naquele prédio, se pelo menos um apartamento em cada andar orasse no mesmo horário, gente, aquele prédio ficaria uma potência de luz. Não é?
Eu fico pensando, o Evangelho no Lar, que é um tema que eu acho que tem muito a ver, essencial para esse momento da nossa vida, ele tem tudo, né? Tá transformando, está alavancando a energia do planeta e dissolvendo essa onda de medo, de angústia, de insegurança que está permeando aí as criaturas, muitas mentes mais infantis, mais imaturas, que estão assim, desesperadas com tudo que está acontecendo. Não que não seja grave, é grave. Mas é aquilo que eu falei, é passando o caderno limpo, tá? A gente está aí para ver da matéria, o que você registrou, tá? No finalzinho da página 204. Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença. Nossa senhora, ele foi forte aqui, hein? Quer dizer, mas então, coitado do Severino, né? O Severino chique-chique, coitado, ele foi lá, bateu as botas, morreu, né? Morreu o Severino chique-chique. Ok. Por que você está falando isso, menina? Porque o Severino chique-chique não acreditava em nada. O cara era um né, da pá virada, ele não acreditava em nada, não falava de Deus, ok. Tá dura a vida para o Severino chique-chique nos próximos dias, né? Mas aí, desencarnou a Nancy. Nossa, Nancy desencarnou. Ai, 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 não é? Ai, 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 porque se a gente, de repente, dentro do nosso coração, a gente está usando a religião, né, como simplesmente verniz para fazer de conta, e aqui dentro, não é? Se tiver indiferença a tudo isso, se não tiver um trabalho árduo aqui dentro, para realmente segurar o bicho que tem aqui dentro, tentar domar a fera que tem aqui dentro, né? E tentar ver se a gente dá nó em pingo d'água para ser um pouco melhor a cada ano, nossa, o Severino chique-chique vai chegar mais rápido, porque o pessoal vai ter aquilo que falou lá no começo, né? A misericórdia de Deus vai ser menos assertiva que o Severino chique-chique. Por quê? Porque ele, de repente, coitado, ele era ignorante, né? Não sabia quase nada. E nós? O nosso conhecimento. E o nosso conhecimento? Né? E o que a gente pregou? O que a gente fala? O que a gente mostra, não é? Qual é o marketing que a gente faz em torno da religião muitas vezes, não é? Aí ele fala aqui, qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo, gente. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Aí, Daniel. Nós estamos sendo chamados a colaborar na harmonia da mente humana. A gente só dá o que a gente... Se a gente não guardou, lembra lá da história da formiga e da abelha? Né? O conto lá da formiga e da abelha? E não sei se vocês lembram, né? Aquele contozinho infantil, tá? Que de repente a formiga toda garbosa, toda feliz, olhava para a abelha trabalhando o tempo inteiro, mas e a formiga assim, ai meu Deus, como ela é tola, ela trabalha, ela se esfalfa, olha só. Né? Aí chega o inverno, a abelha está um monte armazenado lá, ela e as operárias dela, tudo ali, embaixo da terra, cheia de comidinha. E a formiga virou um gelinho, porque ela estava só se divertindo durante o tempo. Então, é bom que a gente olhe para isso e pense, nossa, meu Deus, como é que a gente está armazenando condição para quando chegar no momento da tempestade, esse é o testemunho, a gente saber, né, ser um elemento de quê? De harmonia da mente humana. Não dá para enlouquecer junto, não. Não dá. Tem que dar um jeito de realmente ser um elemento de melhoria. Esse é o diferencial, né? Porque a gente tem que ter um diferencial. Então, continuando. Jesus não confinou seus ensinamentos a círculos estreitos de templo de pedra, não. Não se cristalizou nas atitudes adorativas que deu conquistando amigos para o reino de Deus, para o reino dos céus, né? Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação, pedia-lhes amor e entendimento. Né? E aí a gente vai ver agora que o Eusébio vai falar de alguns exemplos lindos, né? Então ele fala assim, olha, Jesus aproximou-se de Madalena, a mulher, né? A mulher de vida
duvidosa, não é? Que tem um capítulo lindo demais no livro Boa Nova, escrito Maria de Magdala, um dos livros mais lindos da doutrina, no meu entendimento, o livro Boa Nova, e um dos capítulos mais lindos desse livro chama Maria de Magdala, o encontro de Jesus com Maria de Magdala. Belíssimo. E aí o Eusébio cita aqui o exemplo, aproximando-se de Madalena, né, Maria de Magdala, não extravaga em baldas conversações, interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Quer dizer, quando ele encontrou que Maria de Magdala foi lá conversar com Jesus, né? Ele não chegou e falou para ela: nossa, minha filha, sai dessa vida, uma vida de prostituição. Nossa, eu acho que você precisa melhorar um pouco, né? Essa sexualidade toda pervertida, com essa venda do seu corpo. Imagina, né? Ele simplesmente olhou para ela. Quando ela fala assim: mestre, eu tenho tido tanto amor e seca de amor. Jesus fala: você tem, né? E você está enganada, só isso. Ai, mestre, mas né, eu de repente não consigo, eu estou com dificuldade. Mas Jesus fala: olha, quem você tem aí dentro do seu coração, você é um espírito feminino, você pode ser mãe. Ele fala: ai, mestre, eu não tenho capacidade de ser mãe. Tem sim. Se você não consegue ser mãe dos filhos da carne, você pode ser mãe em espírito de muitas criaturas que precisam de amor, não é? Ela se dedica aos leprosos, é lindo. Quem quiser vai lá ler livro Boa Nova, confere lá Maria de Magdala. Então Jesus, ele não vai simplesmente, sabe, gente, dar conselho, nada disso. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Não chegou para Zaqueu e falou: nossa, pelo amor de Deus, você é empresário, né? Empresário é aquela coisa, né? Tem gente que tem horror de empresário. Os empresários que têm um emprego e fazem o progresso do país, né? Não todos, né? Mas a grande maioria, pelo menos, emprego oferecem, né? Para sustentar muitas famílias. E aí Jesus não chegou para Zaqueu e falou: nossa, você é um usurário, né? Um cara que fica guardando dinheiro. Não. Jesus chegou, abençoou o esforço de Zaqueu. Né? Desce aí desse sícomoro, Zaqueu. Entra na minha casa, vamos lá, né? Zaqueu convida e vai lá comer com Jesus. O pessoal até criticou muito o mestre, né? Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce as contendas inúteis, impressiona pelo contato de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia. Quer dizer, ele não estava preocupado se ela tinha tido muitos maridos. Tudo bem que a narrativa de Lucas lá, né, no Evangelho, quando narra a participação de Jesus com a mulher samaritana, ele não vai lá e fala para ela: nossa, você é uma samaritana? Deus me livre, eu sou um nazareno, eu sou um judeu, não vou chegar perto de você, nada disso. Ele vai lá e conversa com ela, fala para ela, né, dos diversos maridos que ela tinha tido, fala para ela que se ela bebesse da água que ele tinha, né, que ela nunca mais teria sede. Vai lá conferir, gente, outra passagem brilhante de Jesus, tá? E aí, por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna inflamada de amor. Lindo isso, não é? Quer dizer, o mestre, ele não julgava, gente. Não julgava absolutamente. É uma coisa que nós precisamos aprender, muita luta, para parar de fazer, não é? Julgarmos uns aos outros. Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião? Essas bobeiras políticas. Então, eu fico assim, olhando e falando: oh, meu Deus, o Brasil realmente é um país abençoado, mas nós estamos tão infantis. A gente fica pegando agora, no olho do furacão, e a gente fica pegando e discutindo política, gente. Política. Ai, meu Deus. Imagina o pai e a mãe, a casa pegando fogo e os dois brigando. Né? Mas e as crianças gritando? Ai, chama o bombeiro. Mãe, pega um balde de água. Não, porque seu pai usa blusa preta. Eu já falei para ele não usar essa blusa preta. Tem horror dessa blusa preta. Nancy, a ele, né, o marido. Nossa, eu detesto quando você põe coisa na pendurada no pescoço. Mãe, pega o balde d'água. Pai, arranja o extintor. É isso que acontece. Olha, eu falo: meu Deus. É duro, mas vamos lá, a gente vai aguentar, a gente vai suportar isso tudo, não é? Então, gente, partindo lá para o finalzinho, ele fala, né, em todos os setores, já a página 206, né, onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível a divina lei.
gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do vosso esforço, do nosso esforço, esse nosso espírito de crença, é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre nós em caudalosas correntes de luz. Olha o que Jesus está esperando. Que a gente tenha aproveitamento, que a gente mostre a lição, que a gente fale, olha, tudo bem. Quando a gente encontra gente que está desesperado, né? Nossa, e agora, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que vai sumir o vírus? Não vai sumir? Respira fundo e fala, olha, se sumir ou não sumir, a gente vai ser mais forte, a gente vai continuar a sobreviver, né? Vamos lembrar que a peste espanhola, todo mundo ficou vivo. A peste bubônica matou metade das pessoas na Europa. A civilização nasce de novo. Todo mundo, os casais se beijam, se abraçam, né? E ficam lá novamente grávidos e tem um bebezinho. E lá vem nós, de novo, renovando, né? A civilização na Terra. Faz parte, né? Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo grego-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade, mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Parece que esse capítulo foi feito nesse momento, não foi, gente? Vamos fugir dessa coisa do desespero, que se recusa ao auxílio fraternal. Porque Jesus nunca foi pregador de desarmonia. Ele endossou, nunca, jamais endossou vaidade, petulante, porque sede de poder, porque eu quero ser isso, quero ser aquilo, na próxima eleição. Jesus, olha, gente, né? Pelo amor de Deus, aguardar o céu menosprezando a terra, estou na página 207, é a obra da insensatez. Né? De repente, a ideia de um comércio ridículo com a divindade é impossível, não dá para fazer comércio, não dá para a gente fazer promessa. Eu vou fazer uma promessa agora para Santa Genoveva, eu vou pedir que se a minha família ficar sem o vírus, eu vou lá e eu vou pegar e acender 52 velas amarelas e pretas para Santa Genoveva. Não vai rolar. Não é? Porque a gente tem que começar a sair disso e começar a ver o que eu posso fazer para poder ser um elemento de pacificação no meu bairro. Eu estou no elevador do meu prédio, eu vou descendo, aquela pessoa está aí, né? Eu estou lá indo comprar o pão, aquela pessoa destruída. Bom dia. E a pessoa já fica com medo, né? Já segura a máscara, né? Arruma a máscara, porque a baforada do bom dia pode chegar perto de mim. Calma, paz, não é? Tá tudo bem. Tira a máscara um pouquinho, dá um sorrisinho, põe a máscara de novo, sabe? Para poder ver se consegue transmitir alguma coisa de bom para a gente, não é? Não dá para tocar, não dá para fazer isso, mas assim, dá um tchauzinho, faz um assim, sabe assim? O irmão caído é a nossa carga preciosa, a dificuldade é nosso incentivo santo, página 207. A dor é a nossa escola purificadora. Vou ler de novo, gente. O irmão caído é a nossa carga preciosa, a dificuldade é nosso incentivo santo, a dor é nossa escola purificadora. Abracemos-nos, pois, uns aos outros em nome do Cordeiro de Deus. Hoje eu esqueci, tinha uma amiga aqui fazendo aniversário aqui na instituição. Eu fui lá e falei, Dalva, fiz aniversário, abracei. Eu vi que a bichinha estava assim. Ó, abraço de aniversário não passa vírus, não é? Sabe assim? Porque eu esqueci, gente. Agora eu vou ficar desesperada, porque eu tenho 62 anos. Para, gente. Menos, né? Não é para passar toda hora. Ainda bem que não é toda hora que faz aniversário, né? Mas a gente às vezes esquece, sabe? E a gente não pode ficar assim também tão desesperado com tudo isso. Às vezes é ignorância, às vezes esqueceu. Né? Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, foi a gente que construiu isso tudo. Harmonizemos-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. A gente construiu isso tudo. Ai, foi fulano, foi Beltrano, fomos nós. Jesus fala que não cai uma folha de uma árvore se não seja a vontade de Deus e que não seja olhado e pelo menos permitido por Deus. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos, de vossas instituições, em ronda sinistra.
A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, esquecendo o cativeiro multissecular da ilusão. E agora eu vou só ler o restante da últimos parágrafos para a gente ver que parece que essa mensagem foi para nós hoje. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. E aí, essa foi a última frase do Eusébio, que ele estava iluminado, com muita luz, emitindo luz para aquela assembleia toda. Vocês agora sintam que o Eusébio está aí na casa de vocês, emitindo luz para todos nós, não é? E assim, a gente até respira fundo. O André Luiz termina narrando: enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodias notas do hino perdiam-se ao longe, no arvoredo distante, nas asas de suave brisa. Tá? E aí, terminou a reunião, todo mundo saiu quietinho, com a cabecinha baixa, para pensar no que tinha acontecido. E a gente encerra o nosso capítulo. Lindo, né, gente? Muito lindo. E muito atual. Muito para hoje, que a gente precisa estar estudando isso hoje. Não é? Bom, muito bom ter vocês aqui com a gente. Tá? Obrigado, a Beth, a Nazaré, a Sandra, o Ramon, a Juliana, estou vendo aí a Leia, não sei mais quem, mas tem bastante gente com a gente. O Gostoso está aí também, o Fausto, a Graziela. E aí a gente vai vendo o pessoal todo aqui e a gente vai pensando, que delícia, né? Estarmos juntos, sintonizados aí, para que a gente possa, tá, entender o que a gente está passando. Bom?